Às vezes, o que te impede de crescer na confeitaria não é a falta de capacidade técnica de fazer as coisas, e sim a vergonha que te trava de chegar aonde você sempre quis chegar. Esse é o tema do nosso episódio de hoje do podcast Além do Açúcar. Eu sou Débora Vasconcelos, a host desse podcast, e aqui eu compartilho meus mais de 10 anos de experiência com confeitaria, falando sobre empreender, sobre marketing, vendas, erros e acertos desse período que eu vivi na confeitaria, para que você veja o mundo da confeitaria para além do açúcar. E eu quis trazer esse tema aqui para hoje, né, para esse podcast hoje, para que você consiga ver o quanto a vergonha trava os seus resultados. E esse episódio é inclusive para mim. Eu sou uma pessoa que no offline tenho muita vergonha. Vergonha de me apresentar, vergonha de me enfiar em lugares que eu não conheço, né? Com pessoas desconhecidas, em lugares desconhecidos. E a cada dia eu venho batalhando com isso porque eu sei o quanto que isso prejudica não só o meu trabalho, mas a minha vida social também, né? Então, às vezes, você tem vergonha de cobrar pelos seus doces, vergonha de falar que você é confeiteira, vergonha de falar que você é empresária, vergonha de aparecer nas suas redes sociais, vergonha de assumir aquilo que você quer, os seus sonhos. Então, você passa a fazer com que a vergonha domine as suas ações. Passa a fazer com que essa vergonha, essa trava que te impede de fazer as coisas, te impeça de chegar onde você quer chegar. E durante esse episódio a gente vai falar muito sobre isso, né? Não só dos motivos que fazem isso acontecer, mas das consequências disso. E o que eu quero já te trazer de prontidão, assim, é que a vergonha não te leva a lugar nenhum. Você não faz mais coisas porque você tem vergonha, muito pelo contrário. Você faz menos coisas. Você deixa de fazer coisas que você quer fazer, que você precisa de fazer, que vão te trazer resultados, muitas vezes financeiros, por vergonha. E isso faz com que você cada vez mais fique mais distante dos seus objetivos. Às vezes, você tem vergonha de cobrar pelos seus doces, porque você não tem segurança naquilo que você está entregando. Porque você não tem segurança se aquela pessoa está disposta a comprar de você por aquele valor. E muito comum isso acontecer. Às vezes, você vai passar o seu preço e fica com aquela coisa assim, o bolo é R$ 100, mas se você quiser, eu faço um desconto para você, você pode pagar R$ 80. E fica com essa insegurança. E a primeira pergunta que eu te faço é, por quê? Por que que você tem essa insegurança, essa vergonha de cobrar as pessoas? Você acha isso errado? Porque ganhar dinheiro, às vezes, foi algo para você que te ensinaram que era errado. Às vezes, você não tem tanta segurança ainda no produto que você está entregando. Você não tem aquela confiança que ele vale R$ 100, por exemplo. Como você pode consertar isso? Como que você pode ter mais segurança no produto ou ter mais segurança de que ganhar dinheiro é normal? Ganhar dinheiro é bom, não é ruim. Você não está fazendo mal a alguém por cobrar por um serviço que você está entregando. Obviamente, desde que você entregue esse serviço com um serviço de qualidade, né? Mas entenda as causas e busque resolver essas causas. Às vezes, você tem vergonha de falar que você é confeiteira. Isso aconteceu comigo quando eu era criança assim, né, entre aspas, adolescente ali, que eu comecei bem jovem na confeitaria. Comecei ali com os meus 15, 16 anos, e eu tinha muita vergonha de falar que eu era confeiteira. Meus pais são empresários, né? E aí, às vezes, a gente saía assim, né? E eles me levavam para esses eventos de empresários. Aí ele, com a pompa toda, apresentava assim: ah, essa é minha filha, ela tem uma confeitaria. E eu precisava de um buraco do meu lado para me enfiar de tanta vergonha. Porque eu não achava que eu era confeiteira. Eu fazia doce dentro da casa dos meus pais, da cozinha dos meus pais, para vender na porta de escola. Vê lá se isso é confeiteira. Era o que eu pensava na época. E aí eu ficava com vergonha de falar que eu era confeiteira. Eu não tinha essa identidade ainda. Falar que eu tinha uma confeitaria, então, meu Deus. Obviamente eu não tinha uma confeitaria. Era dentro da casa dos meus pais e tudo mais. E aí eu achava que isso não era ter uma confeitaria.
E aí eu ficava com vergonha. E isso me impossibilitou de acessar alguns lugares ali, sabe? De participar de algumas coisas, de algumas conversas. Porque eu não me reconhecia confeiteira. Eu tinha vergonha de falar que eu era confeiteira, não pela profissão, mas porque eu tinha vergonha do meu trabalho. Era tão pequenininho, eu faturava tão pouco, assim, era pífio o faturamento, a estrutura, que eu tinha vergonha disso. E aí eu preferia não falar. Eu preferia ficar com vergonha de falar que eu era confeiteira. E às vezes acontece isso com você também. Às vezes você tá num ambiente em que as pessoas ao seu redor têm as profissões tradicionais. Ah, é médico, é engenheiro, é dentista, é não sei o quê, né? O padrão tradicional da vida. E aí, quando você olha essa situação e você fala assim, nossa, eu sou confeiteira. Ah, pode ser que passa pela sua cabeça quem eu sou perto deles, né? São profissões estabelecidas, são profissões clássicas, né? Eu sou uma confeiteira. E aí você se sente meio pequena no meio disso tudo. E aí você tem vergonha de falar que você é confeiteira. Às vezes, ninguém ao seu redor apoia a sua decisão de empreender. E aí você tem vergonha de falar que você é empresária. Porque sim, a partir do momento que você vende doce, você se torna uma empresária. Talvez ainda uma empreendedora, mas já com um pezinho ali em ser empresária. E você vem de um círculo que é todo mundo CLT ou concursado, carreirista. E empreender para essas pessoas é algo inadmissível. Nunca nem passou pela cabeça dessas pessoas e eles não acham correto que outras pessoas sigam esse fluxo, né? Porque a gente vive num ambiente que molda muito o que é normal. Se você vem de uma família toda ali carreirista, por exemplo, é normal ser carreirista. O diferente é ser empresário. Eu venho de uma família, por exemplo, que 90% das pessoas são empresários. Para mim é normal ser empresário. Eu cresci assim, eu cresci com essa loucura que é empreender e tudo mais. Meu esposo vem de uma família que é normal ser concursado e carreirista. Ninguém empreende lá. E para eles é tipo assim, nossa, você empreende. É como se fosse uma coisa de outro mundo. E isso para mim não é normal. Não é normal para mim ter que bater ponto 8 da manhã e sair 6 horas da tarde. Isso para mim é desconhecido. Ter folga no sábado, então, meu Deus! Eu que vim de pais, né, que tinham buffet, sábado para mim era segunda-feira. Então, é normal em cada ambiente, né? Cada ambiente tem o seu normal ali. E às vezes o normal do seu ambiente é a profissão regular, tradicional, e empreendedorismo não é normal. E aí, quando você vem e fala que você quer empreender, vem aqueles apontamentos, aqueles julgamentos. Ah, mas que não vai dar certo. Ah, mas que você deveria arrumar um emprego tradicional. Ah, mas que você tinha que ter uma profissão. Ah, mas que você tinha que ter uma faculdade específica. Ou às vezes você está até largando a faculdade, né? Ou largando a sua formação original para empreender. E aí é pior ainda, né? Esse cenário. Mas às vezes é só porque você está saindo do que é normal para o seu ambiente. E isso te dá vergonha. É como se você olhasse para trás e falasse assim: nossa, mas eu tô. Todo mundo é tão feliz ou na área que tá ali, ou então todo mundo tá tão bem do jeito que tá e eu tô saindo disso. Ou às vezes você vê o tanto que eles estão infelizes e fala assim: "Quê? Eu não vou viver essa vida. Eu vou buscar o meu caminho, a minha felicidade." Mas esse deixar para trás um normal do ambiente impacta muito na nossa decisão, né? E pode ser que seja esse o seu caso. Pode ser também que seja um caso de vergonha um pouco mais profundo, sabe? De você ser a pessoa na sua família que está quebrando algum padrão. De você ver todo mundo ali com uma vida pacata, tranquila. Ninguém deu tão certo. Ninguém ganhou tanto dinheiro. Sabe? Ninguém realizou os sonhos que sempre quis. Aí você quer ganhar muito dinheiro, você quer conquistar os seus sonhos, você quer, através da confeitaria, viver a vida que você sempre quis.
que é diferente disso. E aí é meio que você se sentisse culpada disso. Mas você tá olhando para uma realidade que você não se encaixa nela. E isso causa na gente essa culpa e essa vergonha. E as pessoas vão apontar, sempre elas vão apontar. E aí você vai acabar recebendo um tipo de julgamento que eu, na minha opinião, é muito cruel, porque eu acho que ninguém tem nada a ver com a sua vida. Mas é um tipo de julgamento que, se você não tem muita certeza daquilo que você quer, você trava. E aí você já tá com essa vergonha de se assumir, né? Empresária, empreendedora para o mundo. E ainda vem esse julgamento de você não vai dar certo, confeitaria não dá dinheiro, você tem que ter uma profissão normal, você tem que ser empregado e não empresário. E se você não tá segura daquilo que você quer pra você, cara, você desiste. Mas o que eu quero te falar com tudo isso também é que não espere o apoio de ninguém. Eu sei que quando a gente começa um projeto, pode ser aqui, né, no contexto de empreender, mas pode ser também num contexto de, eu vou começar a academia, vou parar de fumar, vou, sei lá, quero comprar um carro. Quando a gente começa um projeto, você espera que as pessoas que você gosta, os seus amigos, a sua família, elas te apoiem. Porque, afinal de contas, você ama elas e elas te amam também. E aí você espera isso delas. Quando você começa, você vê que não é bem assim. Aí você não tem o apoio de quem tanto você queria, você fica frustrada. Só que não espera que você vai ter esse apoio. Não espera que as pessoas te devam algo. Porque essa é a pior sensação, sabe? Quando a gente pensa assim, mas ninguém me apoia, minha família não compra os meus doces, meus amigos não compram os meus doces. Eles não têm essa obrigação. O sonho é seu. A vontade de empreender é sua. Quem quer muito isso é você, não eles. Então, pode até parecer um pouco duro, né? Isso que eu tô falando, esse jeito que eu tô falando de ninguém te deve nada, mas é verdade. Quanto antes você entender isso, mais em paz você vai ficar com essa situação. De realmente olhar para as coisas que as pessoas vão falar e, cara, beleza, essa é a sua opinião, eu vou seguir a minha vida aqui. Ou então, realmente não esperar nada. Não espere que as pessoas vão comprar o seu bolo porque é da sua família. Espere ao contrário. Espere que vai ter um aniversário na sua família e que você vai chegar lá e o bolo da mesa de aniversário vai ser de outra confeiteira. Por quê? Porque não gosta de você, porque não te prestigia, porque não... Não, porque às vezes só prefere o bolo da outra pessoa e tá tudo bem, tá tudo certo. Você vai se doer por conta disso? Você vai deixar de fazer por conta disso? Ai, meu Deus, a minha família não me apoia. Paciência. Você se apoia? Você tá segura da sua decisão? Vai em frente, vai na fé. Vai com Deus e vai dar certo. Não espera esse apoio das pessoas. E aí você, né, no último cenário, pode ser que você tenha vergonha de aparecer nas redes sociais, que eu acho que é o caso mais comum. Né? Às vezes, até agora você tá escutando eu falando tudo isso, e fala assim, Débora, mas não tenho nada disso, não tenho nada dessa vergonha. Mas aparecer na rede social, ou você já teve essa vergonha, ou você tem. Eu sou uma pessoa que já teve essa vergonha, né? Nem parece, porque eu tô aqui gravando podcast, gravando TikTok, YouTube, rede social, story o dia inteiro e super desenvolta com a câmera, mas eu não gravava uma vírgula. Sabe, Débora, mostra aqui seu bolo. Não era essa pessoa. Eu morria de vergonha de aparecer. De gravar, de pegar um celular e falar alguma coisa. Gente, isso me travava absurdamente. E aí, o que eu fazia? Não divulgava meu trabalho. Eu dependia do boca a boca das pessoas. O pouco de coisa que eu postava era produto. Então, era foto do produto, nos stories também era foto do produto. Depois que eu vi a importância de movimentar as redes sociais, e isso há 10, 12 anos atrás, né? Mas depois que eu vi a importância de movimentar as redes sociais, que eu comecei a gravar
as minhas mãos fazendo aquilo ali. Eu comecei a gravar eu modelando os bichinhos que eu mexia com bolo de pasta americana. Comecei, depois de um tempo, de alguns anos, a falar o que eu estava fazendo. Então, olha, gente, eu tô aqui modelando o Mickey. Aí, depois de muitos anos, eu acho que demorou 5 anos para eu começar a aparecer. Uns 4, 5 anos. Porque eu tinha muita vergonha. Eu não conseguia, eu travava. Eu gravava um story, apagava. Nossa, tá feio, tá ruim a minha voz, o meu cabelo, o meu jeito, o que eu falo. Não... E apagava, apagava, apagava. E aí eu desistia de postar, porque eu tava tão ruim. Depois eu comecei a entender que eu precisava de postar. Não tinha jeito. Eu precisava de postar ruim mesmo assim. E se você ver os meus primeiros stories, era com filtro de cachorro, era com aquele filtro de gatinho assim, que tinha bem antigamente. Era o jeito que eu sabia fazer. Hoje eu vejo isso e acho horroroso, ridículo. Mas se não fosse daquele jeito, eu não teria começado. Hoje, eu tenho muito mais facilidade de falar com o celular do que numa mesa sentada de conversa. Meu marido fala, lá vai você conversar com o celular. Porque eu pego o celular e eu tenho uma naturalidade nisso que é absurda. Mas se você ver meu primeiro story, você vai falar assim, não é a mesma pessoa, não. Não tem condição de ser a mesma pessoa. Mas por quê? Eu dei o primeiro passo. Então, seja qual for a sua vergonha, seja qual for esse contexto que você tem, e pode ser que tenha vários outros que eu não mencionei aqui, isso tá te impedindo de alcançar os seus objetivos. Deixar de postar no Instagram porque você tem vergonha de aparecer te impede de ganhar novos clientes, te impede de posicionar sua marca, te impede de ser lembrada pelos clientes que você já tem, te impede de reforçar, de oferecer aquilo ali, o seu cardápio, os seus produtos. Se você faz algo bom, você tem a obrigação de oferecer isso para as pessoas. As pessoas não vão descobrir magicamente que o seu doce é bom se você não falar disso. E você não precisa de aparecer você, o seu rosto. Mas as pessoas precisam entender que a confeitaria está ali acontecendo. Os bastidores, como que faz o doce, como que produz um doce. Tem que fazer isso. Se vocês quiserem, eu posso até gravar um episódio sobre como deve ser a desenvoltura, né? De como que deve acontecer a dinâmica do Instagram. Mas precisa fazer. Você não precisa de aparecer você ali todos os dias mostrando toda a sua vida, mas você precisa de aparecer. Isso vai fazer com que você venda mais. E se você não faz, você está perdendo vendas. Não tá tudo bem. Eu sou o tipo de pessoa que não romantiza as coisas. Vocês já devem ter percebido isso por aqui. Mas não tá tudo bem você deixar de postar, deixar de mostrar o seu trabalho, de vender por vergonha. Isso está te fazendo chegar mais perto ou mais longe dos seus objetivos? Então, ter vergonha te impede de chegar aonde você quer chegar. E às vezes, o fato de você estar travada com vergonha, com medo de julgamento, com medo do que as pessoas vão pensar de você, com vergonha de quem você é ali no quesito, eu faturo tão pouco, eu faço tão pouco, o meu cenário é tão feio. Isso está fazendo com que você não chegue mais perto dos seus objetivos. Então, o primeiro passo é entender isso. Você só está travando os seus resultados com isso. Está te impedindo de chegar onde você quer chegar. E para a gente consertar tudo isso, o primeiro passo é entender o porquê. Por que você tem vergonha de aparecer? Por que você tem vergonha de falar que você é confeiteira? Por que você tem vergonha de cobrar pelos seus doces? Quando a gente entende o motivo, fica muito mais fácil da gente consertar. E você vai ver que muitas vezes o motivo está muito mais a fundo do que você imagina. Está muito mais lá dentro. Vem muito mais com crença que você tem, com a mentalidade que você tem, do que com uma coisa prática. O que faz com que seja mais difícil de mudar. Mas não é algo óbvio. Às vezes você tem vergonha de aparecer nas redes sociais com medo do que as pessoas vão falar de você. E
Aí você pensa assim, tá, mas se as pessoas falarem, o que vai mudar na minha vida? Ah, elas vão falar que eu tô pagando mico, né? Nossa, que vergonha você mostrando o seu trabalho nas redes sociais, virou blogueira agora? Vai mudar alguma coisa na sua vida? No máximo que vai acontecer é você se sentir ofendida. Mas você se sentir ofendida vai mudar alguma coisa na sua vida? Não vai mudar. Então, quando você entende o motivo, você passa a ter resoluções mais práticas. E entender, esse motivo é um motivo que realmente é válido? Que realmente, assim, nossa, faz total sentido eu ter esse motivo aqui. E o segundo ponto é, a partir desse motivo que você encontrou, você conseguir dar o primeiro degrau. Dar o primeiro passo, né, na verdade, pular o primeiro degrau. Às vezes, esse degrau vai ser gigantesco. Mas para você chegar no segundo andar, você precisa subir uma escada. E às vezes, essa escada, ela é muito grande para você. Às vezes você olha assim, o segundo andar tá tão distante, meu Deus, parece que eu nunca vou conseguir chegar lá. Mas você só vai chegar lá se você der o primeiro passo, se você subir o primeiro degrau, se você avançar um degrau de cada vez. Pode ser que o primeiro degrau seja assim, quase que uma parede, e os outros vão ser pequenininhos. Você vai conseguir subir quase correndo. Mas tem que dar o primeiro passo. Não espera você perder esse sentimento de vergonha para começar. E achar que só depois que a vergonha não existir que você vai ter essa confiança, essa segurança, porque não é isso que acontece. Primeiro passo para vencer a vergonha é você desafiar a vergonha. É você fazer mesmo quando isso tá te matando por dentro. Mesmo quando isso tá te travando. Mesmo quando isso, sim, parece insuportável para você. Eu sou uma pessoa extremamente tímida em ambientes que eu não conheço. Extremamente. Em ambiente que eu tô confortável, que eu conheço todo mundo, eu sou o centro das atenções. Mas para quem eu não conheço, eu sou, assim, travada. E aí aconteceu um congresso, né, um evento aqui, e eu precisava me apresentar para as pessoas, para algumas pessoas, assim, e pedir para essas pessoas gravarem um vídeo comigo. Pois bem, eu fiquei remoendo, sabe, ensaiando ali a frase que eu ia falar, como que seria o texto que eu ia fazer e tal, sabe? Tipo, nossa, para na hora que chegar eu não ter esse problema. Pois bem, quis desistir, né, no meio do caminho, mas aí fui, abordei as pessoas, eu precisava de falar com 5 pessoas. Aí eu abordei as 2 primeiras, eu falei meu nome, eu travei. Minha boca, sabe, minha garganta veio aqui, assim, parece que tava tudo fechado, que se tivesse um buraco do meu lado, eu falei assim, eu precisava de enfiar nesse buraco. Não saía a palavra da minha boca, eu acho que saía tudo meio... Eu não conseguia me apresentar de forma segura mesmo, sabe? Por maior segurança que eu tenho naquilo que eu faço. Morri de vergonha. E aí foi muito difícil. Eu imagino que até hoje essas pessoas estão olhando e falando assim, cara, que mulher louca, que doida. Mas na terceira pessoa, depois eu abordei a terceira, eu acho que depois de umas 2, 3 horas. Foi mais fácil. Eu não travei. Foi difícil. Para mim foi desafiador, mas eu não travei. Na quarta pessoa, foi maravilhoso, foi tranquilo, a gente deu risada, foi legal, foi fluido, sabe? Na quinta, a mesma coisa. E aí, no final das contas, eu tava tão à vontade que eu falei assim: eu vou conversar com mais gente. E aí eu fui abordando mais pessoas e foi tão mais fácil. A primeira foi insuportável. Eu achei que eu tava assim, sabe, passando mal, que estavam tirando alguma coisa de mim, que tava, sei lá, enfiando uma faca. Mas a terceira e a quarta. E foi ficando mais fácil. O primeiro degrau é sempre o mais difícil, em qualquer aspecto. Mas depois vai ficando mais fácil, até você ficar confortável com isso. Até isso não ser mais motivo de vergonha. Hoje, quando eu olho e falo assim, meus stories antigos, né? Eu falo assim, cara, como que eu tinha vergonha de gravar story? Hoje eu gravo story.
Eu só não gravo story no meio da vida, né? Ah, eu vou na rua gravar story. Eu não faço isso. Eu ainda tenho esse bloqueio. Mas eu faço isso normal. Hoje eu bato no peito e falo que eu sou confeiteira. Hoje não mais, porque eu não tenho a minha confeitaria mais, mas bato no peito e falo. E se precisar, até hoje, inclusive. Mesmo depois de ter fechado a confeitaria, quando as pessoas me perguntam, a primeira resposta que eu dou é ser confeiteira. Eu não falo que eu sou produtora de conteúdo, que eu sou professora de confeitaria, que eu sou, sei lá, mentora. Eu sou confeiteira e professora de confeitaria. Porque tá tão enraizado em mim, porque eu tenho tanto orgulho disso, que eu falo. Então, hoje, às vezes, para você é inimaginável fazer alguma coisa por conta da vergonha. Isso te trava de uma maneira absurda. Mas se você der o primeiro passo, por mais desconfortável que isso seja, amanhã vai ficando mais fácil. E depois vai, até você olhar para trás e falar assim: nossa, que bom que eu dei o primeiro passo. Que bom que eu gravei o story mesmo achando horroroso. Que bom que eu falei para as pessoas que eu era confeiteira. Que bom que eu divulguei os meus produtos. Que bom que eu não tive vergonha de cobrar. Que bom que eu não tive vergonha de sair do ambiente que eu estava e quebrar um ciclo. Você vai ter orgulho das suas escolhas e isso vai fazer você chegar muito mais perto daquilo que você sempre imaginou. Então, o conselho geral que eu te dou, né, pra gente finalizar esse episódio, é justamente esse: faz, mesmo que você se sinta desconfortável. Faz porque você é a pessoa que defende o seu negócio. É você que tem o seu sonho, é você que acredita naquilo que você faz, é você que quer alcançar aquilo que você deseja alcançar, é você que conhece os seus motivos para fazer aquilo que você faz. É você que quer vender, é você que acredita nos seus produtos. Você é a melhor pessoa para fazer as coisas. Só que só depende de você. E se você der esse primeiro passo, eu te garanto que você não vai se arrepender. Vai ser difícil, vai ser dolorido, vai ser quase que devastador. Mas faz mesmo assim. Faz mesmo no desconforto. Faz mesmo quando você pensar que tá horroroso. Faz mesmo quando você achar que tá tudo muito ruim, que as pessoas vão julgar você. Faz mesmo assim. E aí você vai ver, você colhendo os seus objetivos, você colhendo os frutos dessa decisão de encarar a vergonha de frente e não deixar que ela te paralise. Esse foi o episódio de hoje, espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários se esse episódio te ajudou de alguma forma, se isso fez sentido para você, qual foi o insight que você tirou desse episódio. Comenta também se você quiser dar uma sugestão sobre os próximos episódios e eu te espero no próximo episódio. Até lá! Esse foi o episódio de hoje, espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários se esse episódio te ajudou de alguma forma, se isso fez sentido para você, qual foi o insight que você tirou desse episódio. Comenta também se você quiser dar uma sugestão sobre os próximos episódios e eu te espero no próximo episódio. Até lá! Esse foi o episódio de hoje, espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários se esse episódio te ajudou de alguma forma, se isso fez sentido para você, qual foi o insight que você tirou desse episódio. Comenta também se você quiser dar uma sugestão sobre os próximos episódios e eu te espero no próximo episódio. Até lá! E se você acha que esse episódio vai fazer diferença na vida de alguém, encaminhe esse episódio para essa pessoa para que ela também consiga dar esse primeiro passo que ela tanto precisa. Esse foi o episódio de hoje, espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários se esse episódio te ajudou de alguma forma, se isso fez sentido para você, qual foi o insight que você tirou desse episódio. Comenta também se você quiser dar uma sugestão sobre os próximos episódios e eu te espero no próximo episódio. Até lá!